Seja bem-vindo a mais uma aula de programação de microcontroladores PIC16F8777A utilizando a IDE Micro-C. Na aula de hoje, nós analisaremos o funcionamento do switch case. Switch case é muito parecido em alguns termos, com suas funcionalidades com o if-else, porém ele detém algumas particularidades, algumas diferenças que nós analisaremos na aula de hoje. Mas antes de começarmos a aula, não deixe de se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações. Assim você ajuda o canal e sempre que tiver um conteúdo novo, o YouTube mostra para você. Vamos lá? Então pessoal, a aula de hoje será basicamente na seguinte estrutura. Nós faremos uma análise sobre a sintaxe do switch case, veremos um código exemplo, analisaremos linha por linha e depois simularemos esse código no nosso software Isis Proteus. Então vamos analisar aqui a sintaxe da função switch case, pessoal. Então é o seguinte, eu tenho uma expressão dentro do meu switch e eu vou comparar essa expressão dentro dos meus cases. Eu posso ter N cases, né? O que são esses cases? Esses cases são constantes, onde nós analisamos se algum deles é exatamente igual à expressão proposta aqui dentro do switch. Então, por exemplo, vamos supor que essa expressão ela seja igual ao primeiro case, né? Então vamos supor que essa expressão seja igual ao case 1. Nesse caso, o programa vai executar esses comandos e aí vai chegar em um break. Quando chegar nesse break, ele simplesmente vai parar de executar essa função e vai sair. Agora, caso esse case assim não seja igual à expressão proposta, ele vai pular para o próximo case, então ele vai fazer uma outra comparação. Se esse case também não for igual, ele pula para o próximo case e assim sucessivamente, até que ele encontre uma igualdade. Pode ser que nenhum dos cases apresente uma igualdade, então nesses casos você também pode programar o default. Esse aqui é opcional, você pode ou não colocar um default, mas aí você pode colocar, por exemplo, o que fazer caso ele não encontre nenhuma igualdade dentro dos cases. Mas talvez isso fique um pouco mais claro de ver, um pouco mais simples, se nós analisarmos um programa. Então vamos lá? Vamos lá, pessoal, então estamos aqui com um código onde nós vamos aplicar o switch case, mas vamos entendendo que bloco a bloco o que esse programa faz. Então eu já vou explicar antecipadamente. Você tem dois botões aqui e você vai ficar apertando esses botões e com isso você vai alterar o LED que está aceso, né? Nós vamos trabalhar com 3 LEDs e você vai ficar alterando sobre qual dos LEDs vai ficar aceso. Mas vamos entender direitinho como é que foi feito. Dentro do nosso mapeamento de hardware, eu tenho aqui o uso dos defines. Então, para isso, eu estou apelidando os comandos. Estou chamando aqui o B0 de BT1, que é botão 1. Estou chamando aqui o pino RB1 de BT2. Estou chamando o pino RC0 de LED R. O pino RC1 de LED G. O pino RC2 eu estou chamando de LED B. E o número 3 eu estou chamando de limite. Então, durante o nosso programa, se nós encontrarmos alguns desses nomes, a gente já sabe que, na verdade, eles se referem a esses comandos ou a esses valores. Feito isso, nós passamos para o próximo item, que seriam as nossas variáveis globais. Então, veja que nesse programa, nós vamos trabalhar com 3 variáveis. Uma variável do tipo inteira, que nós vamos chamar de valor, que inicialmente nós estamos dando o valor, ou estamos atribuindo a ela o valor 0, e outras 2 variáveis do tipo bit, que nós já estamos chamando de flag 1 e flag 2. Vale lembrar que no micro-C, esse tipo de variável, ele inicia automaticamente com 0, então a gente não precisa atribuir valor nenhum, e já sabemos que inicialmente essas variáveis estão valendo 0. Depois disso, nós passamos aqui para a nossa função principal. Então, na função principal, estou pegando os pinos B0 e B1 e estou transformando estes 2 pinos em entrada, e os pinos C0, C1 e C2, nós estamos transformando eles ou configurando como saídas.
Logo em seguida, como boa prática, nós estamos pegando esses 3 pinos e estamos atribuindo a eles o nível lógico 0, né? A ideia é fazer com que eles comecem desligados. Depois disso, nós passamos para o nosso loop infinito. Então, inicialmente, como é que nós estamos fazendo a leitura desses botões? Então, note que nós estamos confirmando se o botão 1 foi pressionado e o flag valia 0. Então, esse flag 1 passa a valer 1 e a variável valor vai ser incrementada. Agora, caso essa variável ela fique maior que limite, então essa variável ela vai ficar estagnada em limite. Então lembre que o limite vale 3. Então a ideia desse pequeno bloco aqui é o seguinte: se você ficar pressionando o botão 1, essa variável ela vai ser incrementada entre 0, 1, 2 e 3. E se você tentar incrementar mais, ela não vai, né? Vai ficar travada em 3. Já o bloco aqui de baixo, ele fica monitorando se o botão 2 foi pressionado. Então, se o botão 2 foi pressionado e a variável flag valia 0, então ele vai pegar essa variável flag 2, vai passar a valer 1, e a variável valor vai ser decrementada, ou seja, vai subtrair 1 dela. E que a ideia é a seguinte: se a variável valor for menor que 0, a variável ficará valendo 0. Então vamos supor que essa variável estivesse valendo 3. Então vai decrementar para 2, decrementa para 1, decrementa para 0, mas você não vai conseguir fazer com que essa variável assuma um valor negativo. Então esses dois blocos inicialmente têm a função de fazer com que a variável valor ela fique apenas transitando nos valores de 0 até 3. É essa a ideia desses dois blocos. Esse bloco aqui de baixo, ele tem a ideia de destravar a leitura do primeiro botão. Então, como você talvez lembre, nós sempre que apertamos um botão, no caso o botão 1, a variável flag 1, ela passa a valer 1. Então ela faz com que você não possa ficar pressionando direto esse botão, né? Então a ideia desse trecho do programa é destravar a leitura novamente desse mesmo botão. Assim como esse segundo bloco também, ele destrava a leitura do nosso segundo botão. Bom pessoal, mas o que nós queríamos analisar com um pouco mais de detalhes é a ideia do switch. Então perceba, na nossa função switch, qual que é a expressão que nós estamos analisando aí? Nós estamos analisando justamente a variável valor. Então, pelo que nós podemos perceber, né, com o acionamento desses dois botões, essa variável valor ela vai transitar de valores de 0 até 3. E aí que vem os testes, né? No primeiro momento, toda vez que a gente entra no switch, vai ver um case 0, ou seja, ele vai testar se a variável valor, se essa expressão, ela vale 0. Se estiver valendo 0, o que vai acontecer? Os 3 LEDs vão ficar desligados e ele vai parar o programa. Agora, caso essa variável esteja valendo 1, apenas o LED vermelho vai ficar aceso e os outros 2 permanecerão desligados. Caso essa variável assuma o valor 2, então apenas o LED G ficará aceso e os outros permanecerão desligados. Caso a variável esteja valendo 3, aí nesse caso somente o LED B vai ficar aceso e os outros permanecerão desligados. Então perceba que diferente do if, né, onde ele vai testar várias vezes a mesma variável, nós só fazemos isso uma única vez no switch. Depois ele vai fazer apenas uma varredura entre os cases. Então vamos ver como é que isso vai ficar funcionando no Proteus. Então pessoal, vamos acompanhar agora o funcionamento desse código do switch case no Proteus. Então vamos mais uma vez clicar aqui no microcontrolador. Nós vamos ver se vamos acessar o código, né? Então switch case, vamos dar um OK e vamos dar um play. Percebam que os LEDs começam desligados. Se nós pressionarmos o botão RB0, perceba que vai acender o LED vermelho, depois verde, depois o azul.
E se nós insistirmos em ficar pressionando esse botão, né, ele vai ficar travado no LED azul. Agora, se nós formos pressionando o RB1, perceba que ele vai voltando, né, até que os LEDs fiquem apagados. E aí, ele vai continuar mantendo esses LEDs apagados. Então perceba que essa é uma aplicação simples do Switch Case, mas fica fácil de você entender que é uma estrutura que pode ser usada, por exemplo, para fazer menus de jogos, por exemplo, são muito utilizados o Switch Case, né? Isso aí é bastante útil, né? Otimiza bastante o código. Então eu espero que você tenha entendido como funciona o Switch Case. Vale lembrar que eu vou deixar esse código na descrição do vídeo, você vai poder fazer download, testar, faça análises detalhadas, né, linha a linha desse código, para que você possa entender um pouco melhor o funcionamento. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção, um abraço e até a próxima.